Boa noite, pessoal. Então, começando, um assunto que eu gostaria de abordar. Eu sempre tive curiosidade de falar desse assunto na internet, mas às vezes falta coragem, às vezes falta tempo. Vocês não levem a mal aqui, eu tenho um vizinho que gosta de ouvir uma música alta. Vai ter vezes então que vai acabar atrapalhando o meu som aqui. Vou até fechar essa janela. Então, o assunto que eu gostaria de abordar hoje é a Trindade. Será que a Trindade é um ensinamento bíblico? O que você em casa acha? A Trindade é um ensinamento bíblico ou não? Se você pertence a alguma religião protestante, então isso quer dizer que você respondeu sim, que a Trindade é um ensinamento bíblico. Se você é católico, você respondeu sim, que a Trindade é um ensinamento bíblico. Na verdade, há muitos e muitos séculos, deuses trinos são adorados em várias denominações, principalmente denominações pagãs. Vocês podem estar fazendo uma pesquisa sobre isso, se vocês quiserem. Eu também posso estar trazendo aí várias denominações pagãs do passado que adoravam deuses trinos, 3 deuses. Mas será que a Bíblia, a palavra de Deus, ela ensina a Trindade? Bem, a palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia. Então alguém em casa pode dizer assim, tá, a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas a palavra Bíblia também não. A palavra Bíblia também não aparece na Bíblia. Então quer dizer que eu não posso usar? Eu já ouvi esse tipo de argumento. Bem, a palavra Bíblia, ela não aparece na Bíblia. Mas no passado, existiam formas de se referir à Bíblia. Por exemplo, se você pegar a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, e o versículo 8, lá chama a Bíblia de livro da lei. Então eles se referiam à Bíblia como sendo o livro da lei. No Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa. Então olha só que interessante. No Velho Testamento, eles se referiam às escrituras como livro da lei. No Novo Testamento, eles chamam a Bíblia Sagrada de escrituras. E nos nossos dias nós chamamos de Bíblia. Então, este livro sagrado, este livro sagrado chamado Bíblia, tinha nomes no passado, como livro da lei, escrituras. Agora eu pergunto, qual que era o nome para Trindade no Velho Testamento? Não existe. Qual é o nome para Trindade no Novo Testamento? Também não existe. Então a gente já começa a desmistificar a lenda. A Trindade não é um ensinamento bíblico. Só que eu não vou usar só esse tipo de argumento com vocês. Ah, não, se não aparece Trindade, então ela não é bíblica. Não. Eu vou usar textos para provar que a Trindade não é bíblica. E são muitos. Muitos. Eu poderia gravar 100 vídeos que ainda me faltaria tempo para mostrar a vocês todos os textos. Eu vou virar aqui a tela do meu celular e gostaria de começar mostrando um texto para vocês. É um texto que muitas religiões conhecem, que é o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8, tá? E o versículo é o 32. Então aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, aqui diz assim, ó. Evangelho de João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, pessoal, a Bíblia diz que a verdade liberta.
Então, quando você está na mentira, é como se você estivesse em um cativeiro, né? Preso, acorrentado. E um dia, alguém vem e te liberta. Então, isso é conhecer a verdade. É se libertar. Mas a liberdade que eu estou falando aqui é a liberdade da mentira. Quando a gente aprende a verdade, a gente se liberta da mentira. Como eu disse, para provar para vocês se a Trindade é verdadeira ou não, eu vou mostrar muitos textos. Muito texto. Mas, como eu disse, a gente vai ver isso gradativamente, aos poucos. Isso vai dar tempo para você em casa assistir o vídeo com calma e também ver as provas na sua própria Bíblia. Depois de ver as provas, você vai chegar à sua própria conclusão, tá bom? Então, eu gostaria de começar aqui no mesmo livro de João, Evangelho de João. Se você tiver uma Bíblia, pode buscar, por favor. João, capítulo 14. Capítulo 14. E aí o versículo que a gente vai ler junto é o versículo 28. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 28. Se você achou na sua Bíblia, eu não sei editar vídeos, tá? Quem sabe no futuro eu aprendo a editar vídeos para fazer um vídeo de melhor qualidade para vocês. Então, por enquanto vai ser assim. Eu vou ter que ficar virando a tela e tal. Então, eu vou virar a tela aqui, ó. Então, nós estamos aqui, ó. João, capítulo 14, versículo 28. Olha o que diz que é interessante, ó. Ouvistes que eu vos disse? Vou embora e venho de volta a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que vou embora para o Pai. Jesus dizendo, olha o que Jesus disse aqui. Porque o Pai é maior do que eu. Então, no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 28, Jesus diz que o Pai é maior do que ele. Isso aqui não é eu que está dizendo. Foi Jesus que disse. Jesus disse que o Pai é maior do que ele. O que isso significa? Significa que Jesus é menor que o Pai. Simples assim. Se o Pai é maior, Jesus é menor. Então, para a gente poder entender a Bíblia, a gente tem que usar a nossa faculdade de raciocínio. O apóstolo Paulo falou isso. Está lá em Romanos 12:1. Para a gente usar a nossa faculdade de raciocínio. Jesus disse que o Pai é maior do que ele. Mas se você lê esse texto para um protestante, sabe o que ele vai dizer? Ah, Jesus disse isso porque ele estava na terra, encarnado, na sua forma humana. Bem, eu acredito que eu tenho que acreditar em Jesus e não no protestante. Quando Jesus disse que o Pai é maior do que ele não disse assim, ó, o Pai é maior do que eu porque eu estou encarnado. O Pai é maior do que eu porque eu estou na minha forma humana. Lá no céu eu sou igualzinho a ele. Não, Jesus não disse isso. Ele simplesmente afirmou que o Pai é maior do que ele. Sendo assim, surge uma pergunta. Você vai acreditar no seu pastor ou em Jesus? Em quem você prefere acreditar? No seu pastor ou acreditar em Jesus? Faça uma oração, leia o texto e medite. Jesus disse que o Pai é maior do que ele.
Sendo assim, eu acredito que o Pai é maior que Jesus. Mas alguém em casa pode se perguntar, Marlon, se o Pai é maior do que Jesus, isso significa que Jesus é um Deus menor? Porque a Bíblia descreve Jesus como sendo um Deus. Sim, Jesus é um Deus menor que o Pai. Ele afirmou isso, não eu. Ele afirmou isso. Então, assim como no céu existe hierarquia, primeiro vem o Pai, depois o Filho e depois os anjos, na família também existe hierarquia. Se você ler na Bíblia, não é um assunto de hoje, mas na família também existe hierarquia. Primeiro o marido, depois a esposa e depois os filhos. Essa hierarquia que existe no céu, existe também na terra, no âmbito familiar. Então, o marido é o cabeça da casa, o chefe da casa, a esposa, sua ajudadora, e depois vem os filhos. No céu, primeiro, Jeová Deus. Mas você está usando o nome Jeová. Sim, Jeová é a forma aportuguesada do nome de Deus. Por que a gente usa a forma aportuguesada do nome de Deus? Porque nós não falamos nem hebraico nem grego. Você na sua casa que está assistindo o vídeo sabe falar grego ou hebraico fluente? Não. Então nós falamos os nomes bíblicos na forma como é mais conhecida no nosso idioma. Entenderam? Então muitas pessoas vão vir com outros argumentos, porque não existia J no idioma hebraico, mas a mesma pessoa que questiona isso é a pessoa que usa Jesus, que tem J, Jeosafá tem J, Jeroboão tem J. Vocês estão entendendo? José tem J, eles usam todos os J's, mas quando é do nome de Jeová eles não aceitam. Então assim, Jeová é a forma aportuguesada do nome de Deus, isso não tem como negar. Alguns usam Javé, algumas versões da Bíblia. Então Jeová, Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Supremo em sentido pleno e absoluto, é o Pai de Jesus Cristo. É o Pai de Jesus Cristo. E isso quem diz não sou eu, é a Bíblia. Jesus não disse que veio para fazer a vontade do Pai dele. Então, eu acredito que Jeová é Pai de Jesus Cristo e Jesus é o Filho de Deus. Sendo Filho de Deus, ele tem a mesma natureza que o Pai dele. Mas ele não é nem igual, no sentido de poder, né? E em outro sentido, Jeová sempre existiu, ele é um ser espiritual. Mas Jesus é descrito na Bíblia como criatura espiritual. Jeová é um ser, Jesus uma criatura. Mas você vai provar isso mais tarde? Sim, nós vamos fazer vários vídeos para provar então que Jesus foi criado, gerado. Ele é criatura, ele não é o Criador. Ele até trabalhou com o Pai na criação. Por isso o título de Criador pode ser dado a Jesus. Por exemplo, se Deus me designar para criar algo, eu posso ganhar o título de Criador. Mas o poder que eu usei para criar aquilo veio de Deus. Sendo assim, o Criador, em sentido pleno e absoluto da palavra, é Deus. E não a pessoa que ele designou para criar. Espero que tenham entendido.